Olá, meu nome é José Lucas e este é um curso de psicanálise. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso curso online sobre psicanálise, amor e escuta. Este é o nosso primeiro módulo que tem como título Por que o amor importa? Eu escolhi começar por essa pergunta porque de alguma forma ela atravessa tudo o que a psicanálise faz na clínica. Mesmo quando o paciente, ou analisando, não fala diretamente de amor, mesmo quando o tema aparente é trabalho, dinheiro, sintomas físicos, crises que parecem objetivas, o que se escuta em algum lugar quase sempre toca essa dimensão. Como eu fui amado, como eu amo, como eu sofro por amor, como eu lido com a falta de amor. Ao longo deste encontro, a nossa proposta é caminhar por 4 movimentos principais. Primeiro, nós vamos conversar sobre como a psicanálise entende o amor. Não como um sentimento idealizado, mas como algo atravessado pelo desejo, pela falta, pela história de cada pessoa, de cada sujeito. Depois vamos diferenciar um pouco o chamado amor romântico daquele amor que se constrói no campo familiar, nas primeiras relações da vida. E vamos pensar como esses dois territórios se conversam, se repetem, se enroscam. Em seguida, vamos nos aproximar das primeiras experiências de amor, aquilo que acontece ou aconteceu lá atrás, quando ainda não havia palavras, mas já havia corpo, sensações, presenças e ausências. Por fim, vamos aproximar tudo isso da clínica, como isso aparece no consultório, na escuta, nas queixas e também da maneira como nós, enquanto analistas ou profissionais da escuta, somos atravessados pelo amor dos nossos próprios pacientes. A ideia é que não seja uma aula teórica fria. Eu vou te convidar algumas vezes a fazer pequenas pausas, pequenas anotações, pequenas voltas à sua história. Você não precisa compartilhar com ninguém. É um trabalho silencioso, mas que acompanha o conteúdo teórico. Para começar, eu quero te convidar a fazer um exercício muito simples. Se você estiver em algum lugar possível, pegue um papel, um caderno, um bloco de notas, o que estiver à mão. Se não estiver, você pode apenas guardar mentalmente. Eu vou te pedir que você escolha uma experiência de amor que tenha sido marcante na sua vida. Não precisa ser a mais importante de todas, apenas uma que te venha agora à mente. Pode ser uma lembrança de infância, um cuidado muito delicado que alguém teve com você, uma amizade que te sustentou em um momento difícil, uma relação amorosa ou até uma lembrança de uma ausência de amor que não se concretizou, de alguém que não ficou na sua vida. Você não precisa escrever a história inteira, apenas escolha uma palavra que represente essa experiência. Pode ser uma palavra bem simples, como colo, perda, cuidado, medo, presença, espera, ciúme, saudade. Eu vou te dar alguns segundos em silêncio para você escolher essa palavra e registrar. Se você puder, escreva num papel. Se não puder, apenas repita mentalmente e deixe a palavra te acompanhar. Pronto. Guarde essa palavra, não precisa fazer nada com ela agora. Deixa que ela esteja aí, guardada ou no seu pensamento. Porque esta aula é sobre conceitos, mas também é sobre você, sobre a sua história de amor e de falta de amor. Por que falar de amor na psicanálise? Quando eu pergunto por que o amor importa, eu não estou pensando em slogan. Eu estou, de fato, trabalhando uma questão muito profunda da psicanálise. Então começa escutando o sofrimento, os sintomas, angústias, repetições dolorosas, desde muito cedo, desde sempre na nossa vida. E o amor, ele está nessa relação que a gente tem. Então, histórias de ter sido visto ou não ter sido visto, histórias de ser reconhecido ou de ter ficado sem lugar, por isso a psicanálise, falar de amor, é falar também de sofrimento. Não existe amor sem algum tipo de risco de exposição, de vulnerabilidade, e não existe sofrimento humano que não passe de algum jeito pela forma como nós nos ligamos e nós nos desligamos das outras pessoas. Então, quando eu digo que o amor importa, eu estou dizendo que ele é a parte construtiva da nossa estrutura psíquica. Ele não é algo que vem depois,
como um adorno para uma pessoa que já está pronto. O amor participa da maneira como cada um de nós vai se tornando sujeito ao longo da nossa história. E por isso que na clínica nós levamos a sério as histórias de amor, não como romance, mas como material fundamental da subjetividade. O amor na perspectiva psicanalítica, o amor além do romantismo. Então vamos começar pela seguinte pergunta: quando você escuta a palavra amor, o que aparece primeiro na sua cabeça? Para muitas pessoas, a primeira imagem do amor é o amor romântico. Casais, paixões, filmes, séries, músicas. E essa é uma forma mais visível, mais falada, mais consumida de amor na cultura atual. Mas na psicanálise, quando falamos de amor, nós estamos interessados em algo mais amplo, estamos interessados na forma como o sujeito se liga ao outro desde o começo da vida. Isso inclui o amor dos pais, das figuras de cuidado, dos irmãos, das pessoas que estavam ali disponíveis ou não disponíveis. Assim, Freud, quando começa a pensar o amor, ele está olhando para como as pulsões se organizam, como o desejo se dirige ao outro, como se forma essa trama de dependência, de busca, de satisfação e frustração. Ele está muito menos interessado em idealizar o amor e muito mais em entender como ele envolve também a ambivalência, a agressividade, a fantasia, a ilusão, a perda. Então, logo de saída, é importante marcar, quando eu falo de amor aqui, eu não estou falando de algo puro e perfeito, eu estou falando de um campo onde se misturam desejo, falta, cuidado, ódio, ciúme, medo, idealização. E é exatamente por isso que esse campo é tão fundamental na constituição de cada um de nós. Amor, desejo, falta explicados de forma simples. É muito comum ouvir na psicanálise que o amor está ligado à falta, mas o que isso quer dizer de forma simples, sem jargão? Quer dizer que nós não amamos a partir de uma completude, nós amamos justamente porque somos marcados por uma experiência de incompletude. Há algo em nós que falta, que não é totalmente preenchido, e é a partir dessa falta que o desejo se move. E desde muito cedo o bebê experimenta que ele não é tudo para o outro, ele não é a única coisa importante na vida daquela mãe, daquela cuidadora, daquele pai, daquela pessoa que está ali disponível. Há momentos de presença, há momentos de ausência, há outras coisas no mundo, e isso ao mesmo tempo dói, mas estrutura. É dessa experiência que nasce a possibilidade de desejar, de mover, de buscar. O amor se inscreve ali. Então, quando nós muitas vezes sentimos de novo algo semelhante, uma mistura de encantamento, de desamparo, a sensação de que algo se completou e ao mesmo tempo o medo de perder, a insegurança, a vergonha, a alegria, a raiva, a falta não é um buraco que precisa ser tampado. A falta é parte da condição de ser um sujeito. E o amor é um dos modos que encontramos para viver com essa falta, para negociar com ela, para torná-la menos insuportável. Então agora nós teremos um exercício rápido de associação. Eu quero retomar aquela palavra que você escreveu lá atrás, no início da aula. Então, se for possível, olhe para essa palavra agora com calma ou lembre dela, sem se apressar. E olhe, busque interpretar apenas reconhecendo o que representa em experiência essa palavra escrita lá, que representa este amor. Dentro daquilo que compõe a sua história, não é algo conceitual, mas é algo de fato que está relacionado à sua própria vida, aquilo que lhe marcou. Então, vou fazer uma pergunta a partir disso. Essa experiência foi marcada por presença ou por ausência? Você responde: eu me senti visto ou me senti invisível? Eu me senti acolhido ou me senti trocado por algo ou alguém? Eu me senti protegido ou senti que precisei me proteger sozinho? Você não precisa responder em voz alta, nem escrever tudo. É apenas um convite para perceber que quando dizemos amor, cada uma de nós está falando de algo muito particular. É essa singularidade que a psicanálise tenta escutar. Amor familiar, amor romântico e a constituição psíquica ligando a infância e a vida adulta. Agora, nós vamos aproximar ainda mais o tema da constituição psíquica.
Uma das grandes contribuições da psicanálise é mostrar que aquilo que vivemos na infância não fica lá atrás somente, mas como, se estivesse em outro arquivo. Ele volta, retorna, aquilo aparece e se apresenta em alguns momentos. Então continua de certa forma ativo, mas muitas vezes de forma indireta, disfarçada e repetida nas nossas relações com os outros, ou em outros contextos também, da nossa maneira de se expressar ou de nos comunicarmos. Então, quando falamos de amor, isso fica muito evidente. As experiências de amor na infância, que são vividas no campo familiar, marcam profundamente a maneira como nós vamos nos relacionar no futuro. Isso inclui a maneira como escolhemos parceiros, parceiras, amigos, referências, a forma como aceitamos ou não certos tipos de tratamento, a maneira como aguentamos ou não determinadas violências. Eu gosto de pensar que, de certa forma, a casa, a família, os cuidadores são o primeiro laboratório afetivo da nossa vida. É ali que experimentamos pela primeira vez o que é ser reconhecido, o que é ser rejeitado, o que é ser ouvido ou escutado, o que é ser silenciado, o que é ser levado em conta, o que é ser ignorado. Então, todas essas questões podem, em algum momento, ser marcantes na nossa vida, registros da nossa vida, e isso a gente leva depois nas nossas relações futuras. Então, mais tarde, nas nossas relações amorosas, isso também vai aparecer. Não como uma repetição mecânica, mas como um fundo afetivo que dá a cor das experiências que a gente vai tendo. Amor familiar em detalhes, ser visto, nomeado, localizado, então isso é algo que a gente vai estar tentando aprofundar um pouquinho mais agora. Vamos olhar um pouco mais de perto para o amor familiar. Quando falamos de amor na família, muitas pessoas pensam apenas em carinho, em abraços, em frases de afeto. Tudo isso é importante, claro, mas na perspectiva psicanalítica, nós consideramos também outras dimensões. O amor familiar envolve o modo como a criança é olhada, se ela é olhada com interesse, com curiosidade, com respeito, ou se ela é olhada sempre com reprovação, com impaciência, com desdém. Envolve o modo como a criança é nomeada, então a gente chama para um registro da fala, da linguagem. Quais são os rótulos que ela recebe? Se falam dela como a responsável, a difícil, a inteligente, a preguiçosa, a organizada, a bagunceira, a problemática, a salvadora da família. Então, tudo isso são pequenos registros que envolvem as comparações. Quantas vezes a criança é comparada com irmãos, com primos, com colegas, tanto para o bem quanto para o mal. Envolve as expectativas silenciosas, aquilo que nunca é dito diretamente, mas está no ar, está nas entrelinhas. A ideia de que ela precisa dar certo, de que não pode decepcionar, de que tem que compensar algo, que precisa ser exemplo, que precisa então ser a melhor, talvez em algumas circunstâncias, em alguns contextos. Tudo isso forma um campo afetivo no qual a criança vai se reconhecendo. Ela começa a se ver pelos olhos desses adultos. Ela começa a acreditar nas histórias que contam sobre ela. E perceba, isso ou não, acontece só nas famílias que chamamos de disfuncionais. Mesmo em famílias que se amam, que tentam acertar esses lugares, se organizam, é inevitável que alguma marca fique. Isso é normal, não existe uma família perfeita, não existe relações perfeitas. Talvez você consiga lembrar de alguma expressão que ouviu repetidamente sobre você na infância. Algo que diziam como se fosse uma verdade absoluta. Pode ter sido elogio, pode ter sido crítica, pode ter sido brincadeira. Essas marcas de linguagem participam na verdade, da maneira em como você foi constituído, como você se vê até hoje. Pensando um pouco no amor romântico como tentativa de repetir e reparar, então, quando olhamos para o amor romântico hoje em dia, na nossa história de vida atual, marcas da infância aparecem com outra roupagem.
não sempre tão nítidas. É muito comum que na escolha de parceiros e parceiras haja uma mistura de repetição e tentativa de reparação, como se o sujeito tentasse de novo resolver algo antigo, mas ao mesmo tempo sem perceber que está se colocando em cenas muito familiares. Então, algo repetido que é um estranho conhecido. No pior sentido da palavra, né, que eu estou dizendo, é algo que a pessoa não está vendo, não está percebendo, mas está repetindo e refazendo isso, nessa tentativa de reparar. Eu vou trazer alguns exemplos que aparecem com frequência na clínica, sem falar de caso específico de nenhum paciente ou de nenhum analisando. Pense em alguém que sempre se envolve com pessoas que não assumem a relação. No começo é tudo intenso, apaixonado, bonito. Com o tempo, o outro começa a se afastar, a desaparecer, a dizer que está confuso, que não sabe o que quer. A pessoa que procura análise se sente enganada, humilhada, sem entender, dizendo frases como eu sempre caio nessa, eu tenho dedo podre, eu devo ter algum problema. Quando nós vamos escutando a história dessa pessoa, muitas vezes encontramos lá atrás uma figura de cuidado que também era muito ausente, física ou emocionalmente. Um pai ou uma mãe que não estava, que prometia e não cumpria, que sumia, ou que estava presente no corpo, mas distante na afetividade. Não é o que a pessoa pensa conscientemente. Eu vou escolher alguém igual ao meu pai ou igual à minha mãe. Mas a lógica afetiva conhecida, aquilo que é familiar, se repete. Outro exemplo muito comum é o da pessoa que se coloca sempre na posição de cuidador. Alguém que se relaciona com parceiros que têm dificuldades graves, que precisam ser salvos, organizados, sustentados emocionalmente. A relação se constrói muito em cima do cuidado unilateral. O sujeito se doa, se desdobra, se esgota e ainda assim sente que nunca é suficiente. Muitas vezes, na história dessa pessoa, encontramos uma infância em que ela precisou cuidar muito cedo de adultos fragilizados, de irmãos, de situações de crise constante na família. E, mais de uma vez, não é que ela escolha isso por masoquismo, por exemplo. É que esse lugar é reconhecido, ela sabe funcionar a partir dessa posição e tenta, com isso, talvez, ser o que não pôde ser antes. Uma tentativa de reparação, uma tentativa aí de retomada. Né? E também uma tentativa de ser vista, de ser reconhecida, de ser indispensável. A psicanálise olha para essas repetições não para culpar a família, não para culpar a pessoa, mas para abrir um espaço de repreensão, não, um ato falho, de compreensão para que o sujeito possa dizer: eu entendo de onde vem essa tendência e talvez eu possa experimentar outros lugares nas minhas relações. Agora, neste momento, eu quero te convidar para mais um pequeno instante de reflexão. Se for possível, feche os olhos por alguns instantes. Lembre de uma situação na sua vida em que você teve a sensação de que a história se repetia. Pode ser uma relação amorosa, pode ser numa amizade, numa relação de trabalho, numa relação familiar. Talvez você tenha se pego dizendo uma frase assim: isso sempre acontece comigo, eu sempre caio neste lugar. Parece que eu estou vivendo o mesmo roteiro com atores diferentes. Você não precisa encontrar explicação agora. Só observe essa sensação de repetição. Se quiser, pode anotar em poucas palavras qual é o tipo de lugar em que você costuma se encontrar nas suas relações. É o lugar de quem cuida demais, de quem é deixado, de quem tem que resolver tudo, de quem nunca pode falhar, de quem sempre é acusado. Pense nesses lugares. Esse exercício não é para que você se julgue, é apenas para que você se veja com um pouco mais de clareza. Ver já é um começo. Primeiras experiências, de vida retomadas, repensadas, para que elas em algum momento possam ser reinventadas, ressignificadas. Então agora eu vou falar um pouco sobre experiências de amor e formação subjetiva. Indo mais atrás ainda, o bebê, o corpo e as primeiras respostas.
Agora nós vamos voltar, então, no tempo, para as primeiras experiências de amor. Antes de qualquer história que possamos contar, há um tempo em que havia palavras, havia corpo, havia choro, havia sono, fome, desconforto, susto, e havia, ou não havia, né? Ou não havia isso. Ou não havia alguém também que respondia a essas questões. Um bebê não sabe dizer estou com medo, estou inseguro, estou me sentindo sozinho. Ele simplesmente chora, ele grita, ele adoece, ele se acalma, ele ri, ele expressa. Então quem traduz esses sinais é o adulto. Quando há um adulto minimamente disponível suficientemente para este sujeito, como alguns autores, né, trazem aí como embasamento, esse adulto vai se aproximando, tentando entender, tentando decifrar, e algumas vezes acerta, outras erra, mas permanece em busca deste sujeito ali, de compreender, de dar conta daquilo que este sujeito em formação demanda. Esse movimento de ir e vir, de responder, de sustentar, de tentar compreender, é uma forma de amor. É um amor muito concreto, que passa pelo corpo, pela voz, pelo toque, pela repetição de cuidados. Quando essa experiência é minimamente estável, o bebê vai formando aos poucos uma sensação básica de confiança. Ele sente que o mundo, embora não seja perfeito, é habitável. Que quando ele chama alguém, aparece em algum momento, alguma pessoa o olhando, né, o desejando, querendo fazer ali algo diante da sua demanda. Então, ele entende que não é tudo vazio. Quando, ao contrário, as respostas são extremamente falhas, imprevisíveis, violentas ou indiferentes a essas demandas, o efeito pode ser muito duro. O mundo pode ser sentido como hostil, desorganizado, perigoso. E isso vai aparecer depois em várias formas de angústia, de defesa, né? Tentativa desse sujeito lá se defender deste mundo, se defender do sofrimento. Pode ser também maneiras de retraimento, de agressividade. Ou seja, o amor não é perfeição, ele é sustentação e possibilidade de falha. É muito importante insistir em um ponto aqui, especialmente para quem é pai, mãe, cuidador e educador. A escuta, esse tipo de fala, né? Esse tipo de fala com culpa, quando eu digo que o amor importa, nas primeiras experiências, ele tem que ser trabalhado para que não haja essa culpa. Se houveram, por exemplo, esses registros, essas marcas nas primeiras experiências de alguém, isso pode ser, em algum momento, escutado para que isso seja ressignificado na história de vida. Então, isso possa vir a ser elaborado. Então, a questão não é culpar alguém aqui, a questão é nós olharmos que, né, dependendo de como a gente vai interagindo e como são as nossas interações, a gente pode, então, gerar marcas, registros psíquicos na vida das outras pessoas, e também, se a gente se dispor a escutar, estar disponível, a gente pode, de algum modo, trabalhar essas marcas, esses registros aí, tá? Então não existe um amor perfeito, que nunca falha, que está sempre calmo, presente e atento. Isso não existe, isso é fantasia. O que faz diferença não é nunca errar. O que faz diferença é o modo como as falhas acontecem e que se faz, né? O que se faz com elas, de que maneira agimos diante delas. Um cuidador pode perder a paciência, se irritar, se cansar. Isso é humano. A questão é se depois há a possibilidade de reparação, de retomar, de conversar, de colocar no discurso novamente esse sujeito em formação, né? Que aí é uma tentativa de reparação, de reconexão, de reaproximação. Se existe uma continuidade de cuidado que permita a criança sentir que mesmo com as falhas o vínculo não se desmorona completamente, por outro lado, quando a falha é constante, quando a negligência grave, violência, humilhação permanente, a ausência prolongada, sem elaboração, aí sim, as marcas tendem a ser mais profundas, mais devastadoras. Não é porque não houve amor, mas porque o amor foi atravessado por experiências traumáticas que não encontraram nome nem reconhecimento. Na clínica, muitas vezes, o que aparece são justamente essas tentativas do sujeito de dar nome pela primeira vez a algo de lá da sua história, de lá de trás, que foi vivido de maneira, então, muda,
né? Apenas no corpo, que não foi nomeado. O lugar da criança, então, vou falar agora um pouco no desejo dos adultos. É sobre isso que a gente está aqui trazendo alguns elementos, né? Trazendo alguns aspectos que são importantes. Além das experiências concretas de cuidado e de ausência, há um outro fator muito significativo, que é o lugar que a criança ocupa no desejo de quem cuida. Uma criança pode ser vivida como uma realização de um sonho, como fruto de uma escolha de alguém esperado, desejado, mas ela também pode ser percebida como um peso, como um acidente de percurso, como uma obrigação, como alguém que atrapalhou planos. Nada disso é totalmente consciente. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa o tempo todo em termos tão claros, né? Não quero esse filho, não quero, né, essa criança, não quero essa filha, a não ser que esteja, né, num nível de adoecimento. Mas algo desse lugar se transmite no modo de olhar, no jeito de falar, nas pequenas atitudes do dia a dia. Às vezes a criança percebe que precisa ser perfeita para ser amada. Outras vezes percebe que precisa dar problema para ser notada, porque só assim mobiliza o olhar da família. Há crianças que sentem que precisam ser a alegria da casa e não podem entristecer de forma alguma, de maneira alguma. Outras sentem que servem mais como depósito daquilo que a família não quer ver e acabam sendo sempre apontadas como o problema familiar. Quando falamos que o amor importa, estamos dizendo também que o modo como a criança é integrada à história de vida dos pais, às fantasias dos pais, influencia muito a forma como ela vai se construir, ou ela vai se constituir e vai construir sua própria história. Você talvez conheça alguém que sempre ouviu desde pequeno frases como: "Você salvou a nossa família, se não fosse você eu não sei o que seria da minha vida". Isso pode parecer um elogio, mas também pode ser uma carga enorme. A criança passa a existir para manter o outro inteiro, o outro completo. Isso tem um custo muito alto, que mais tarde vai ser sentido ou expressado por esse sujeito. Eu quero te convidar a fazer mais uma pequena volta à sua própria história. Se for possível, feche os olhos mais um momento. Se não for confortável, apenas pense com calma. Tente lembrar de como você percebia quando criança ou adolescente o lugar que ocupava na sua família. Quem era você para os seus cuidadores, para os seus familiares? Você se sentia mais no lugar da responsabilidade, da esperança, do orgulho, do problema, do alívio, da invisibilidade? Quais lugares você então ocupava na vida desses familiares ou desses cuidadores? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de nomear, mas tudo bem, isso é normal. Talvez venha uma imagem, uma situação concreta, uma frase que você escutava com frequência. Se quiser, anote uma ou duas palavras sobre isso. Não é para analisar profundamente agora, nem para concluir nada, não é para diagnóstico, para coisas assim. É só para reconhecer que, quando falamos de amor familiar, não estamos falando só de afeto abstrato, estamos falando de lugares, então de funções, de histórias que nos atravessam até hoje, que fazem parte da nossa história no sentido de inscrição psíquica, da nossa história no mundo. Então, repetições amorosas, né? Elas têm tudo a ver com aquilo que nos foi marcado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre repetições amorosas e clínica psicanalítica. Repetir não é gostar de sofrer, é tentar resolver. Contudo, isso em mente, a gente consegue entender melhor porque na clínica tantas pessoas então descrevem a repetição nas suas histórias, né, de amor. A pessoa diz: eu sempre escolho o mesmo tipo de parceiro, eu sempre acabo na mesma situação, eu sempre me sinto da mesma forma, não importa com quem eu esteja. Isso pode ser muito frustrante e às vezes a reação é pensar: eu devo gostar de sofrer? Eu devo ter algum problema sério? A gente pensa isso. A psicanálise, porém, propõe outro olhar. Em vez de moralizar, ela tenta entender que essa repetição é uma tentativa, ainda que inconsciente, de resolver algo que ficou em aberto. Quando alguém se coloca sempre na posição de salvador, de salvar o outro, pode ser que lá atrás tenha sido convocado a cuidar de adultos frágeis. E
e agora repete esse lugar na esperança de ser finalmente reconhecido, de ser valorizado, de ser cuidado, né, como um retorno. Quando alguém se coloca sempre na posição de ser abandonado, pode ser que tenha vivido na infância experiências de separação, perda, descuido, né, um descuido afetivo, que nunca puderam ser elaboradas. Cada nova relação parece uma oportunidade de fazer diferente, mas a lógica antiga insiste e a história de algum modo se repete. Quando alguém vive relações marcadas por ciúme muito intenso, por medo de traição, por necessidade de controle, pode ser que sua experiência inicial de amor tenha sido atravessada por imprevisibilidade, por segredos, por falta de transparência. Então, a fantasia de ser traído o tempo todo pode estar ligada a memórias afetivas de ter sido deixado de lado, de ter sido enganado, de ter sido trocado por algo ou alguém. Então, vou criar aqui uma pequena fala sobre como as relações, então, se repetem, e a gente precisa olhar para as repetições como um sintoma, a gente precisa olhar para as repetições como uma mensagem também do nosso inconsciente que precisa ser interpretada, tá? Então, imagine uma mulher, agora a questão, né, de pensar numa historinha, imagine uma mulher que vamos chamar de Ana. Ela procura análise dizendo que está exausta das próprias relações. Conta que ao longo da vida adulta teve 3 relacionamentos longos. Em todos, a história foi parecida. No começo, muita intensidade, cumplicidade, a paixão ali o tempo todo. Ela se entrega, se envolve, projeta planos, cria futuro. O parceiro parece muito apaixonado, muito grato, muito encantado. Depois de um tempo, as coisas começam a mudar. O parceiro se mostra mais distante, passa a sair mais sozinho, a responder menos mensagens, a demonstrar irritação quando ela pede atenção. Ana começa a se sentir ansiosa, insegura, tem medo de ser abandonada, insiste por conversas, pede explicações, tenta fazer de tudo para agradar. O parceiro, né, em vez de se aproximar, se afasta ainda mais, até que termina a relação. Então ele diz, né, nessa historinha, que ela é intensa demais, grudenta demais, sufocante e que não quer mais a relação. Ana chega à análise dizendo: eu devo ter algum problema sério. Eu destruo as minhas relações, eu espanto as pessoas. Quando o analista escuta, ele ou ela, não se apressa em concordar com essa leitura de Ana. O analista se interessa pela história, faz perguntas, deixa que Ana conte como se sentia em cada fase da relação. Com o tempo, começam a aparecer as lembranças da história de vida de Ana, pode ser inclusive da infância, um pai que era muito carinhoso quando estava presente, mas que passava longos períodos ausente, por trabalho, por conflitos conjugais, por problemas diversos. Uma mãe muito sobrecarregada, às vezes carinhosa, às vezes impaciente, dizendo coisas como: você é demais, eu não dou conta de você, você me cansa. Então, Ana, enquanto criança, nunca sabia se o pai estaria ali, se a mãe estaria disponível. Então, se seria bem recebida ou se atrapalharia. Para tentar garantir um mínimo de amor, ela desenvolveu estratégias, ser muito atenciosa, muito cuidadosa, muito atenta às necessidades dos outros. Fingir que estava bem quando não estava. Não reclamar para não pesar, né? Então, na vida adulta, ela reencontra nas relações amorosas essa lógica afetiva. Claro que eu estou trazendo uma história fictícia, né? E também não é para seguir um padrão nos atendimentos. Cada escuta é muito singular, é muito única, né? Diz respeito às questões de particularidade de cada pessoa. Então, escolhe, neste caso, parceiros em que em algum nível não conseguem sustentá-la enquanto esse objeto de amor. Quando sente que está perdendo o outro, intensifica sua busca por proximidade. E quando o outro se afasta, a velha ferida se reabre: eu não sou suficientemente amável. O trabalho, então, psicanalítico, não é dizer para Ana que ela está errada ou que ela deveria se comportar de tal ou tal maneira. Não é dar receitas. O trabalho psicanalítico, então, é ajudá-la a perceber
o fio que liga as cenas de hoje às cenas de ontem ou de muito antigamente. É permitir que ela chore e que não chore, né, de fato, aquilo que não pôde chorar lá atrás. Uma tentativa de elaborar, de dar um outro sentido para essas questões, de se reinventar enquanto um sujeito psíquico. Que ela reconheça, então, essa questão como alguém que tentou, desde cedo, garantir um lugar no amor de figuras muito ambivalentes. A partir desse reconhecimento, então, a repetição pode começar a perder força e Ana pode começar a dar um outro sentido, né, à sua maneira de se relacionar aos poucos, elaborando essas suas questões íntimas aí de inscrições psíquicas. Não porque ela fará uma escolha perfeita da próxima vez, mas porque estará um pouco mais consciente dos lugares em que tende a se colocar. O amor na clínica como campo de elaboração. É disso que a gente está falando. Na prática, o amor aparece na clínica sob formas muito variadas. Às vezes vem em forma de queixa direta, como nos exemplos de relações amorosas, de casamento, de separação. Às vezes vem em conflitos familiares. Pais e filhos em guerra, irmãos que se afastam, pessoas que cortam relações com a família de origem, né, daquela família de núcleo inicial familiar, por não suportarem mais certas dinâmicas. Em outros casos, o amor aparece travestido, em sintomas físicos, em crises de ansiedade, em bloqueios profissionais, em compulsões. Quando vamos escutando, percebemos que há ali histórias de vínculos rompidos, de promessas não cumpridas, de lealdades silenciosas, de amores que nunca puderam ser ditos. Então, a psicanálise não se propõe a ensinar ninguém a amar da forma correta. Existem diversas maneiras do amor ser, então, sentido e expresso, ou expressado. Não existe um manual de amor. O que ela oferece é um espaço em que a pessoa pode, talvez pela primeira vez, falar com mais liberdade sobre sua experiência de amor, de desamor, de excesso, né, deste amor excessivo, de amor sufocante, de amor ausente. Só de contar essa história, de ligar pontos que parecem soltos, de reconhecer repetições, de nomear dores antigas, já é possível que algo da posição subjetiva se movimente. O sujeito não deixa de amar, mas pode amar de modos menos destrutivos, menos automatizados também, né? Menos dependentes de roteiros herdados, assim, a única maneira que eu tenho é essa, a que eu aprendi é essa. Então, chegando já um pouco mais para o fim, né, do nosso primeiro módulo de discussão e de expressão aí, enquanto aula, né, eu quero dizer que o nosso próximo encontro, então o nosso próximo módulo, vai ter uma retomada dos pontos centrais, então, que é de alguns pontos importantes, mas como continuidade da sequência, então, deste curso. Então, antes de encerrar este primeiro módulo, eu quero dizer uma pequena retomada, né, fazer uma pequena retomada do caminho que percorremos hoje. Nós começamos perguntando por que o amor importa, que é com base num livro, que eu construí, então, esse roteiro aqui, né, para que a gente pudesse estar discutindo enquanto módulo de curso mesmo, de aula. E também vimos que, nessa perspectiva, o amor não é um enfeite, um luxo, mas algo que participa diretamente da constituição de cada sujeito, de cada pessoa. Ele está ligado ao desejo, à falta, à experiência de dependência e separação. Falamos da diferença entre o amor familiar vivido nas primeiras relações da vida e o amor romântico, que aparece mais tarde, mas que dialoga muito de perto, né, com o campo familiar, por meio de repetições, né, e tentativas de reparação. Isso a gente nota. Então, pensamos nas primeiras experiências de amor como experiências muito concretas de cuidado e de falha. Vimos que o problema não é a falha em si, que é inevitável falharmos, e sim a forma como ela se dá e como pode ou não ser reparada. Falamos também do lugar que a criança ocupa no desejo das figuras de cuidado. Esse lugar pode ser de idealização, de peso, de salvação ou de, entre aspas, um bode expiatório. E tudo isso deixa marcas de maneira, né, como essa criança, esse sujeito em formação, né, ou na vida adulta, ou no futuro, né, na adolescência, vai se enxergar e vai se amar ou não.
Por fim, aproximamos isso, né, da prática clínica, observando como as repetições amorosas se manifestam nas queixas, nos sintomas, nas escolhas de parceiros e também na relação com o próprio analista. Então, aqui eu vou fazer um último exercício para encerrar o encontro. Para finalizar, de fato, eu quero te convidar a voltar para aquela palavra que você escreveu lá no começo, né, lá no início da nossa aula. Olhe para ela de novo, lembre que ela representa uma experiência marcante de amor na sua história. Agora, se quiser, escreva abaixo dessa palavra uma pequena frase muito simples que responda à pergunta: o que eu percebo hoje sobre essa experiência que talvez eu não percebesse antes? Pode ser algo pequeno, por exemplo, naquela situação eu me senti muito acolhido, naquela situação eu senti que tinha que ser perfeito, naquela situação eu precisei ser adulto antes da hora, naquela situação eu vi como o amor pode doer e pode cuidar ao mesmo tempo. Você não precisa compartilhar essa frase, ela é sua, mas ela pode te acompanhar nos próximos módulos e talvez também na sua prática clínica, né? Ou prática educativa, ou prática profissional, ou simplesmente na forma como você se olha, para se perceber mesmo, para ter esse momento de pausa e de reflexão. Então, quero deixar aqui, né, o módulo 2, né, que a gente vai fazer também esse vídeo aí, e eu quero agradecer por ter né, visto o vídeo, por estar, então, aqui comigo, né, nesse compartilhamento de conhecimento, e comente, né, compartilhe o vídeo, comente ali as suas dúvidas, e assim que possível eu posso estar esclarecendo também, certo? Falar de amor, então, por fim, nunca é neutro, né? À medida que a gente vai nomeando conceitos, também vai tocando histórias. Por isso é importante se cuidar depois da aula. Então, é importante se permitir ser tocado, mas também saber que se sofre muito, né? Tem que entrar em contato aí, né? Se é mexido muito por essas aulas com um profissional para ser escutado aí, para ser escutado, tá? Então, o módulo 2, nós vamos focar ainda mais no campo da família como tema. Daí a gente vai trabalhar, então, a psicanálise dos pais e o lugar da criança. A gente vai focar com base num livro também, tá? Nós vamos pensar como a clínica com as crianças começa na demanda dos pais, como o desejo e as fantasias dos adultos atravessam a forma como a criança é vista e como isso se apresenta na escuta clínica. Então, até o próximo módulo. Tchau, tchau.